comunhão com Cristo gera comunhão entre nós. Por isso, a comunidade de fé só é autêntica quando nasce da comunhão com o Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste tempo pascal nos convida a contemplar a intimidade entre Jesus e os seus discípulos por meio de uma das mais belas imagens do quarto evangelho: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Jesus se apresenta com a expressão de autorrevelação: eu sou. Ego eimi re ampelos re aletiné. Eu sou a videira verdadeira. Com isso, ele não apenas se identifica com o sustento da vida espiritual, mas também ele denuncia toda a falsa segurança que esteja fora dele. O uso do verbo verdadeira, aletiné, que significa verdadeira, aponta para a sua plenitude e autenticidade. Ele, Jesus, é a verdadeira videira que cumpre aquilo que Israel, como vinha de Deus apresentada na profecia de Isaías, no capítulo 5, versículos do 1 ao 7, foi chamado a ser, mas não conseguiu realizar plenamente. Cristo, como novo Israel, é a fonte onde a aliança floresce em frutos duradouros. O coração do Evangelho está no verbo grego menon, permanecer, que ocorre aqui várias vezes e significa permanecer, ficar, habitar, estar dentro, quer dizer, possuir a mesma seiva. Este termo revela uma relação existencial, dinâmica e não apenas doutrinal. Permanecer em Cristo é viver enraizado nele, em constante vínculo vital, como o ramo unido à cepa. Em todo o Evangelho nós notamos que o verbo permanecer é a chave e fundamento de toda a comunhão. Aqueles que possuem a fé e o corpo unido a Cristo, ou seja, a videira. Fora dessa comunhão os ramos secam, se tornam estéreis e não podem cumprir sua vocação. Veja, não se trata de um simples pertencimento externo à comunidade de fé, mas de uma vida que flui de Cristo para nós, pela palavra, pelos sacramentos e pela caridade fraterna. A fecundidade dos discípulos está intimamente e essencialmente ligada ao fato de estarem unidos ao seu Mestre e Senhor. Mas esse modo de conceber a fé como um vínculo pessoal e não simplesmente como estar inserido em um sistema religioso, por mais generoso e salvífico que seja, esse vínculo inevitavelmente gera alguns problemas. Se não vos circundardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. É isso que nós lemos no texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Veja, na primeira leitura, nós encontramos Paulo e Barnabé que contestavam e discutiam intensamente com eles. O que estava em jogo é a novidade do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o qual o que assegura a salvação não é o ritualismo, mas a relação pessoal, da qual toda ritualidade deve brotar e pela qual deve ser autenticada. Paulo e Barnabé viajam pelas igrejas a caminho de Jerusalém, narrando a conversão dos pagãos e suscitando grande alegria em todos os irmãos. E uma vez chegados à igreja mãe na cidade santa, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Esse profundo senso de pertença faz com que o discípulo se sinta uma coisa só com o Mestre e os discípulos entre si, se tornando fruto maduro de uma raiz partilhada. No início do Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta também essa ação do Pai, do grego bíblico katairei, indicando no texto que o Pai poda e o Pai limpa os ramos da videira. A poda, à primeira vista, dolorosa, tem uma finalidade amorosa, fazer com que os ramos deem mais frutos.
Assim nós vemos uma pedagogia divina. O sofrimento, a correção, a purificação não são castigos, mas são oportunidades de crescimento. Era assim que São Gregório Magno nos ensina ao ler esse texto de São João. O agricultor corta com a faca da provação, mas é para que cresçamos na humildade e na fé. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a poda é um sinal de cuidado. Deus não é indiferente à nossa vida. Ele nos acompanha com zelo, mesmo quando nos sentimos feridos pelas podas da vida. No entanto, diante destes contextos, Jesus é direto em seu ensinamento para nós. Sem mim, nada podeis fazer. Em outras palavras, separados dele, somos como ramos secos. A imagem é clara. O ramo só vive unido à videira. Fora de Cristo, a vida espiritual não se sustenta. Em um tempo em que tantas vozes tentam nos prometer independência espiritual, a palavra de hoje nos recorda que a verdadeira liberdade está na dependência amorosa de Deus. Essa dependência, longe de nos diminuir, nos eleva. Porquanto nossa fé católica nos afirma que Jesus mesmo confirma que o homem adquire a vida eterna observando os mandamentos e permanecendo em seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a consequência natural de permanecer em Cristo é produzir frutos. E quais são esses frutos? O próprio Evangelho de São João responde mais à frente. É o amor fraterno, a alegria plena, a entrega da própria vida. João capítulo 15, versículos do 9 ao 17. Note que a vida que sustenta o homem é gerada no permanecer em Cristo. E essa humanidade se torna, por ele, portador de frutos de vida eterna. Hoje, nessa liturgia que nós celebramos, da quarta-feira da quinta semana da Páscoa, ao contemplar essa imagem, nós somos chamados a refletir sobre nossa inserção concreta na videira que é Cristo. Nós participamos verdadeiramente da vida sacramental. Nós estamos buscando a palavra com fome e sede. Nós estamos unidos em caridade com os irmãos? Ou nós estamos nos tornando ramos isolados, estéreis, que correm o risco de secar? A comunhão com Cristo gera comunhão entre nós. Por isso a comunidade de fé só é autêntica quando nasce da comunhão com o Senhor. A igreja sem Cristo pode ser apenas sociologia, porque igreja com Cristo é salvação. Por isso, nessa liturgia de hoje, renovemos nossa adesão a Cristo. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de permanecer, de crescermos e produzirmos frutos. Crescer e frutificar. E que nossa vida unida à videira verdadeira seja para a glória do Pai e para a edificação da comunidade de fé da nossa igreja. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.